Livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 19, está escrito assim: Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Vou ler mais uma vez. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Você crê que o Senhor disse isso? E você crê também que o Senhor quer a mim e a você diante dele? Você crê também que o Senhor nos quer apartando o precioso do vil, para que sejamos boca de Deus? Você crê que o Senhor vai falar conosco? Então eu leio mais uma vez e você repete após mim. Vamos lá. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Você crê que o Senhor vai falar conosco? Por gentileza, ocupe suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, porque o homem não tem nada a dizer. Todos viemos te adorar, te cultuar, te bendizer, engrandecer o teu nome. Queremos ouvir a tua voz e a tua palavra. Então, meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra gravar e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se não trouxe papel e caneta, mas trouxe o celular, desligue a internet, desligue, coloque no silencioso, e aí você usa o bloco de notas como anotação, porque Deus quer a palavra dele escrita em nosso coração. Todo cristão tem que conhecer a palavra de Deus, amém? Então, muito bem, vamos entender aqui. Jeremias vive num período terrível da história de Israel, num período de apostasia, em que o governante, o rei, os sacerdotes e o povo, de maneira geral, havia se apartado de Deus, havia se desviado do Senhor. O pecado virou regra, deixaram a palavra de lado. Inclusive, Deus usa Jeremias para profetizar a destruição, a vinda do rei da Babilônia, Nabucodonosor, que iria destruir Jerusalém e o templo, e tudo o que Deus usou Jeremias para profetizar aconteceu. Todavia, Deus usa Jeremias antes disso tudo, anos e anos, para profetizar que o povo se arrependesse, que o povo separasse o precioso do vil. O que é precioso? É aquilo que tem valor, é aquilo que tem honra, é aquilo que tem estima, é aquilo que tem dignidade. Isso é precioso. O que é vil? É aquilo que é desprezível, aquilo que não tem valor, aquilo que não tem boa fama, aquilo que não tem dignidade, aquilo que é ínfimo. Isso tudo é vil. Deus usa então o profeta anunciando arrependimento, mas o povo não deu ouvidos. E aí Deus diz para ele: olha, você tem que se voltar para mim, está sempre na minha presença. Você tem que separar o precioso do vil. E aí você vai ser como a minha boca. Compreenda então que do mesmo jeito que Jeremias enfrentou dias difíceis e trabalhosos, no nosso tempo também não é diferente, não é? E nós temos que também separar o precioso do vil. Você quer estar na presença do Todo-Poderoso? E você quer você e a sua casa servindo ao Senhor? Logo, nós temos que separar o precioso do vil, ou seja, aquilo que tem valor,
daquilo que não tem valor. Nós encontramos, por exemplo, ao longo da Escritura, abra aí comigo Levítico capítulo 10, eu vou ler os versículos 10 e 11. Enquanto você encontra, Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Enquanto você encontra, eu vou trazer um resumo rápido para lermos aqui, Levítico 10, 10. Deus fala para Moisés para construir o tabernáculo e o tabernáculo é construído. E aí Deus estabelece Arão, irmão de Moisés, como sumo sacerdote. E os 4 filhos de Arão como sacerdotes. Muito bem. E Deus diz o que era para fazer e como deveria ser feito. Deus explica e explica detalhadamente, minuciosamente. Quem trabalha as ocultas, as escuras é o diabo. Deus, ele é claro, objetivo, preciso. Muito bem. E Deus vai estabelecer, não é, que dentro da tenda tinha o altar do incenso. E esse altar do incenso era mais ou menos uma mesinha, só que de ouro, mais ou menos dessa altura, e tinha aqui uma bacia também de ouro, e o incenso tinha que estar aceso continuamente. No Novo Testamento e Apocalipse está revelado que o incenso representa as nossas orações, que tem que subir dia e noite diante de Deus. Só que Deus estabelece uma regra: o fogo que acendia o incenso aqui do altar tinha que ser o fogo lá do altar do holocausto, o altar onde os sacrifícios eram apresentados. Era aquele fogo que Deus havia estabelecido lá no capítulo 6, dizendo: o fogo arderá no altar continuamente. O fogo do altar não pode apagar. Esse fogo que era para ser usado para acender aqui dentro o altar do incenso. No entanto, 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, vão pegar fogo estranho, fogo que não era lá. Ô, pastor, mas não era fogo? Sim, era, mas não era de onde Deus falou para pegar. Trouxeram esse fogo ao altar do incenso. E para piorar a situação, os 2 estavam, bêbados, embriagados. E aí o que aconteceu? Deus fulminou os 2. Deus matou os 2 dentro do tabernáculo. E aí Deus vai falar com Moisés para falar com Arão. Trouxeram fogo estranho. Não é para beber bebida forte e entrar na minha presença. Não é para isso. Não pode isso. E aí, em seguida, vem essa instrução que eu quero ler com você. Levítico 10, 10. Para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Então os sacerdotes tinham que ter discernimento. Isso aqui é santo, isso aqui é profano, isso aqui é puro, isso aqui é limpo, isso aqui é impuro, isso aqui é sujo. E além dos sacerdotes terem esse discernimento, eles tinham que ensinar aos filhos de Israel, ensinar aos outros. Deus quer assim, 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 assim. Desse jeito, não. É assim, a vontade de Deus. Deus usa Ezequiel lá na frente para repetir, lá em Ezequiel 44, 23, que os sacerdotes deveriam ensinar o povo a distinguir o santo do profano, o puro do impuro, o precioso do vil. E, aliás, Deus quer, todos nós como sacerdotes, todos nós como profetas do Senhor, devemos ter esse discernimento. E esse discernimento Deus dá. Vai lá comigo na carta aos Hebreus, capítulo 12, a palavra dele também dá. Então vejamos aqui, carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Precioso é aquilo que tem valor, vil é aquilo que é desprezível. Hebreus 4,12 vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é preciosa, ela nos dá discernimento para distinguir aquilo que é da alma, daquilo que é do espírito, aquilo que é vontade de Deus, daquilo que é a minha própria vontade. Vá comigo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 16 e 17. O sacerdote tinha que conhecer a palavra, a vontade de Deus, e separar, discernir o precioso do vil. 2 Timóteo 3,17,
Eu vou ler na tradução King James, que facilita mais, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Note então, a palavra de Deus é proveitosa para ministrar a verdade, porque ela é a verdade. Porque Jesus é a verdade, a palavra é o próprio Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra de Deus é a verdade. Jesus orando diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra é a verdade. Ela nos é ensinada. Quando conhecemos a verdade e nos sujeitamos a Deus, temos autoridade para repreender o mal. É o que Tiago vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Como foi que Jesus venceu o diabo, repreendeu o diabo? Dizendo: está escrito. Está escrito. Repreender o mal. Corrigir os erros. Corrigir os erros de quem? Nossos. Os nossos próprios erros. A palavra nos faz entender: isso aqui é a minha alma. Isso aqui é o Espírito. Pense você com você mesmo. Já teve dia que você não teve vontade de orar? Já teve dia que você não teve vontade de vir ao culto? Já teve dia que você não teve vontade de meditar na palavra? Já teve dia que você não teve vontade de fazer nada? Se você fez a vontade essa, você ouviu a voz da sua carne. Agora, se mesmo sem vontade você orou do mesmo jeito, é porque o Espírito Santo falou mais alto. Mesmo sem vontade, se você veio ao culto, o Espírito Santo falou mais alto. Mesmo sem vontade, você louvou a Deus, você meditou na palavra, você assistiu uma pregação na televisão, na internet, o Espírito Santo falou mais alto. O Espírito falou mais alto do que a carne. Você discerniu, você entendeu. A carne aqui está querendo falar mais alto, a alma está falando mais alto. Salmo 42, porque estás abatida, ó. As emoções estão na alma, o choro está na alma, a tristeza, a angústia, enfim. É o Espírito falando com a alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ô querido, a alma é como uma montanha russa, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. É como uma roda gigante, altos e baixos. O Espírito não. O Espírito Santo vai testificando ao nosso Espírito: espera em Deus, porque você vai louvar o Senhor. O Espírito vai testificando a palavra: se corrige nisso, pede perdão naquilo, faz assim, faz assado. Vai corrigindo os erros, vai ensinando a maneira certa de viver. E através da palavra, o Espírito Santo vai testificando ao nosso coração e vai nos ensinando aquilo que para Deus é precioso, aquilo que para Deus é vil. Por exemplo, se você quiser anotar, depois você lê Provérbios capítulo 6, do versículo 16 em diante, vai falar de 6 coisas que o Senhor detesta, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, um que coloca um contra o outro, causa contenda entre eles. Deus abomina. Se você ler Deuteronômio 18, vai estar lá uma relação de condutas que Deus também abomina, e Deus diz: a você não deve fazer tais coisas. Isso tudo para Deus é vil, é desprezível. Só que a palavra também nos mostra de maneira clara aquilo que para Deus é precioso. Diga para a pessoa que está do lado: tem coisas para Deus que são preciosas, viu? Tem coisas para Deus que são preciosas. Logo, nós temos que dar valor ao que Deus dá valor. Nós temos que tratar como vil o que Deus trata como vil. Não podemos cair no erro de inverter as coisas. Dar valor ao que Deus despreza e desprezar o que Deus valoriza. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Então eu separei aqui alguns exemplos de coisas aos olhos do Senhor que são preciosas. E a primeira delas, obviamente, diga comigo, é a palavra. A palavra de Deus é preciosa para Deus. A palavra dele é preciosa para ele. Encontramos, por exemplo, o Salmo 138, versículo 2, dizendo que Deus engrandeceu a sua palavra acima do seu nome. Encontramos o próprio Senhor Jesus dizendo, Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Encontramos Deus falando a Jeremias, capítulo 1, versículo 12, mostrou para ele, perguntou o que ele viu, ele disse, uma vara de amendoeira, e Deus disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Encontramos o salmista dizendo, escondi a tua palavra no meu
coração. Já que o Senhor dá valor à palavra, eu também dou valor à palavra, eu guardei no meu coração. Ela não entrou no meu ouvido e saiu pelo outro, ela entrou para o meu coração, porque ela é preciosa. No mesmo Salmo 119, vemos o salmista declarando: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é preciosa. Diga para a pessoa que está ao teu lado: ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela ensina a verdade, ela corrige os erros, ela repreende o mal. Diga comigo, porque essa palavra tem nome, e o nome dela é Jesus Cristo. Apocalipse 19:3, o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Ele é o verbo vivo, é o Logos vivo. Deus dá valor à palavra dele, então nós devemos dar valor à palavra dele também. A palavra dele tem que ser verdade no nosso coração, tem que ser nossa regra de fé e de conduta, de prática. Outra coisa que Deus dá valor, e é uma coisa puxando a outra, é uma coisa que decorre da outra. Deus dá valor à palavra dele, obviamente, mas Deus espera que, além de eu e você darmos valor à palavra dele, eu e você também obedeçamos a palavra dele. A segunda coisa que separei aqui, que aos olhos do Senhor é preciosa, é a obediência. Porque não adianta só eu conhecer, só você conhecer e não praticar. A parte mais difícil não é conhecer, é viver. É viver. O próprio Senhor Jesus disse, Lucas 6,46, porque me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, falo, mando. O Senhor deu exemplo disso. Olha comigo na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo de número 8. O Senhor vai dar o exemplo de obediência. Hebreus 5, versículo 8, está escrito assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe... A todos os que lhe... Olha só, ele então deu o exemplo. Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Ele se esvazia da sua glória, ele se faz homem, ele habita entre nós, e ele vai ser fiel até a morte. Ele vai nos dar o exemplo de filho obediente, de filho que coloca a vontade de Deus em primeiro lugar. É a vontade do Pai, é obedecer ao Pai, mesmo em momentos de angústia. Por que no Getsemane ele ora: Pai, se possível for, é a alma gemendo, ensinando para mim e para você. Vai ter momentos de choro, vai ter momentos de dor, vai ter momentos de aflição, mas a vontade de Deus é sempre o que deve ser feito. Sempre devemos submeter, ainda que nossa alma gema, ainda que nossa alma chore, ainda que as lágrimas desçam. Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, seja feita a tua vontade, porque o choro de hoje vai ser a alegria de amanhã, a aflição de hoje vai ser a bênção de amanhã, a luta, a adversidade de hoje vai ser o testemunho da manhã, porque Deus tem pensamentos de bem e de paz para mim e para você. Deus é o maior interessado em nos abençoar, mas nós temos que obedecer. Aliás, é promessa: se ouvir e obedecer, as bênçãos virão e nos... Não vai nem precisar pedir bênção. Como assim, pastor? Porque é promessa. A bênção, diga para a pessoa que está ao teu lado, as bênçãos são consequência da obediência. As bênçãos são consequência da obediência. Mas o mesmo texto que fala isso, em seguida, no mesmo capítulo de Deuteronômio 28, fala: se não ouvir e não obedecer, vem o quê? Vem o quê? Pois é. E aí nós vemos exemplos na Bíblia de gente que obedeceu e as bênçãos vieram e acompanharam, como vemos exemplos na Bíblia de gente que não obedeceu e as maldições vieram. Porque Deus zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Nós encontramos, por exemplo, um rei Saul, ungido do Senhor, começou bem o reino, só que dali a pouco ele começa a fazer as coisas pela metade. E, amados, para Deus, ou é do jeito que ele fala, ou não é. Porque para Deus, pela metade, não serve. Pela metade é desobediência. Deus diz para Samuel, falar para Saul: vai lá no Monte Gilgal, me espere lá 7 dias, eu vou lá apresentar o sacrifício. No 7º dia, já estava entardecendo, o profeta demorou chegar, propositalmente, porque Deus sabe o que faz, propositalmente. Com Deus, amados, presta atenção, com Deus não tem coincidência, não. Com Deus não tem negócio de sorte, não, irmão. Com Deus não tem negócio de destino, determinismo, não. Deus está no controle de tudo. Deus tem as rédeas de tudo. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Aí o povo
querendo ir embora, o Saul é rei, ao invés dele dizer, ninguém vai no pé daqui, ninguém vai embora, acabou! Ele veio dar uma palavra de comando, ele é um banana. As pessoas indo embora, ih rapaz, estão indo embora, né? E o Samuel está demorando, né? E a gente está aqui para apresentar o sacrifício. Ah, então já que é para apresentar o sacrifício, o povo está indo embora, o profeta está demorando, traz aí logo que eu apresente, tá bom? Não é só cortar, degolar os animais, apresentar, não, tá? Traz que eu faço. E fez. Na hora o Samuel chegou. O Samuel viu. E o Samuel disse para ele, que loucura que você fez. Se você tivesse obedecido, Deus teria confirmado o teu rei, mas porque você desobedeceu, Deus já se tem provido de um novo rei, homem segundo o seu coração. Mas note que o desobediente, ele sempre dá desculpa, ele sempre quer se justificar. Ah, eu vi, depois você lê 1 Samuel 13, eu vi o povo indo embora, então não tinha outro jeito, eu tive que fazer isso. O desobediente, ele nunca assume as suas responsabilidades. Não assume. Deus dá para ele uma outra oportunidade, ele vai fazer do mesmo jeito. Deus manda, não é? Depois você lê 1 Samuel capítulo 15, o rei Saul ir com o exército exterminar o povo amalequita. Pastor, por que Deus deu essa ordem? Porque o povo amalequita era um povo cruel e sanguinário, que não se arrependia. Era estilo Hamas dos nossos dias. Eu não sei como é que tem gente que em sã consciência apoia um bando terrorista, porque para mim, um grupo que faz o que eles fazem, atacaram Israel, abriram a barriga de mulher, primeiro estupraram, né? Pegaram uma faca, rasgaram a barriga de uma mulher grávida, tiraram o bebê de dentro e degolaram a cabeça do bebê na frente da própria mãe. E depois degolaram a mãe. Um tipo de pessoa que tem coragem de pegar um bebê e assar no forno como se acha um frango, não é? Não me parece ser uma boa pessoa. O que você acha? Não é? Mas, por que Deus manda então exterminar o povo amalequita? Depois você lê lá desde o livro do Êxodo, porque era um povo cruel, sanguinário. Êxodo 17, a primeira batalha foi contra o povo amalequita, um povo covarde, atacava a traição. E aí desde lá, Deus disse, eu vou exterminar a memória de Amaleque da face da terra. E Deus espera. Por que Deus não fez isso na geração de Josué? Deus esperou 500 anos para fazer isso, para dar tempo para eles se arrependerem. Mas Deus viu que não se arrependeram. Deus não mandou ninguém pregar, mandou Saul exterminar. Deus viu no povo ninivita que uma pregação resolveria, que uma palavra resolveria. O povo ninivita era um povo também cruel e sanguinário, mas Deus manda Jonas lá. Só precisou uma palavra, não foi uma pregação expositiva, não foi um sermão bem elaborado, foi uma palavra. Sabe qual foi? Em 40 dias essa cidade será destruída. A pregação foi só essa, foi só isso. Mas isso entrou no coração daqueles homens. Isso entrou no coração do rei, o rei falou, parou tudo. Todo mundo, pano de saco, todo mundo se humilhar, todo mundo se converter das más obras, todo mundo buscar ao Deus de Israel. Aí houve arrependimento, aí houve quebrantamento, aí houve salvação. O próprio Senhor Jesus testifica que os ninivitas da geração de Jonas que ouviram e creram foram salvos. O povo amalequita não iria se arrepender. Por isso que a ordem de Deus é destruir, dizimar o povo amalequita. A ordem é clara, específica, não é para sobrar ninguém, do velho ao bebê. O gado, o rebanho, destrói tudo, Saul. E ele diz, sim senhor, ele vai lá. Quando ele chega lá, ele mata as pessoas, mas não mata o rei. Ele mata o pior do gado, os animais doentes, os animais magros, ele deixa o melhor, as vacas, os bois gordos, as ovelhas. E aí ele traz junto, ele traz o rei para tripudiar do rei, para zombar do rei, por ostentação, destruir seu povo. Eu sou melhor que você, eu sou mais poderoso que você, eu sou o cara, você é um lixo, você não é nada. Deus não mandou ele fazer isso, mas ele está fazendo o que ele quer. Deus não mandou ele trazer o gado, ele trouxe porque ele quis. Aí o Samuel chega, e aí ele ainda vai dizer, fiz do jeito que Deus mandou. E não tinha feito. Não tinha feito do jeito que Deus mandou. Pense você com você mesmo. Querido, querida, Davi vai cometer pecados gravíssimos. Por que Deus não rasgou o reino de Davi? Diga comigo que ele se arrependeu.
Porque ele não se justificou quando ele pecou, ele diz: a culpa é minha, foi eu que pequei, me perdoe. Salmo 32, bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Confessei-te o meu pecado e o Senhor ouviu a minha voz e me perdoou. O Senhor deu a ele de novo a alegria da salvação. O Senhor não tirou dele o Espírito Santo, porque quem confessa a transgressão e deixa alcança misericórdia. Saul nunca confessou nada, ele sempre se justificava, ele sempre dava uma desculpa, igual o Adão e a Eva. Ô Adão, eu não. Foi a mulher que você me deu. O senhor arrumou o problema para mim. Eu estava bem solteiro. Foi me arrumar a mulher, culpa dela. Ô Eva, eu sou santa. Por que você foi botar serpente aqui no jardim? A culpa é da serpente. Deus não gosta disso, irmão. Deus gosta de sinceridade. Senhor, a culpa é minha. Foi eu que pequei, me perdoe. Não quero mais pecar. Não quero fazer isso de novo. O Saul sempre se justificava. Deus usa Samuel para dizer que Deus se agrada mais na obediência do que no sacrifício. Deus vai se agradar do sacrifício, preste atenção, quando é voluntário, quando é sincero, quando é por amor, quando é por adoração, e não nesse caso que é uma desculpa para desobediência. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E Samuel vai dizer mais: você desobedeceu a Deus, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, se voltou contra Deus, e o porfiar, insistir no erro, é como a idolatria. Deus deu oportunidade para Saul, mas ele não quis, ele continuou desobedecendo. Querido, querida, não adianta só conhecer a palavra e não obedecer. Não adianta ser só ouvinte e não ser praticante. Compreenda você a seriedade da coisa. Mas terceira coisa que Deus valoriza, que para Deus é preciosa, e nós temos que separar o precioso do vil. Deus dá valor, diga comigo, para a santificação. Deus dá valor para a santificação. Aliás, ele mesmo disse, Levítico 11:45, porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Deus é santo, e Ele espera de nós que sejamos santificados a cada dia. Obviamente é um processo diário e contínuo. Deus avisa a Abraão, Gênesis 17:1, ora, Abraão era da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a ele e disse: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e seja perfeito. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus quer ir te aperfeiçoando. Diga: Deus quer ir te santificando. Deus quer ir te limpando e te purificando na caminhada, na jornada, todo dia um aperfeiçoamento contínuo. Só que nós temos que querer também. 1 de Pedro 1,15, o texto diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Minha gente, todo dia lidamos com pessoas, seja em casa, seja no trabalho, todo dia lidamos com situações, todo dia temos que fazer decisões, tomar decisões, todos os dias temos que separar o precioso do vil, todos os dias temos a escolha: eu vou fazer o que é precioso aos olhos de Deus ou vou fazer o que é vil? Eu vou fazer o que é santo ou vou fazer o que é profano? Lembrando que a palavra diz que nós não devemos ser profanos como Esaú, que trocou a primogenitura por um prato de lentilha. O profano, ele não valoriza as coisas santas. O profano é qualquer coisa de qualquer jeito. Querido, querida, nós temos que ser santos na nossa vida com Deus. Nós temos que nos santificar no casamento. Nós temos que nos santificar no trabalho. Nós temos que santificar os olhos, os ouvidos. Nós temos que santificar em tudo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Em todas as coisas e em todas as áreas da vida. O mundo vai de mal a pior, mas não é de hoje. Desde o tempo de Jesus, ele já alertava que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. A palavra traz orientações e coisas que nós devemos nos apartar. 2 Coríntios 6, vai lá comigo. 2 Coríntios capítulo 6, depois você lê a partir do versículo 12, mas eu vou ler aqui já direto a partir do versículo 17. Os versículos anteriores vai falar para se apartar. Por exemplo, que concórdia há entre luz e trevas? Cristo e Belial, o templo de Deus que somos nós e os demônios. Tem coisas que nós temos que se apartar. Tem lugares que não é mais para ir, tem pessoas que não é mais para ter sociedade, tem conversas que não é mais para ter, tem ambientes que não são mais para nós, mas nós é que temos que discernir isso. Eu não posso mais ter esse tipo de conversa, porque ela vai me sujar, vai sujar meu coração. Eu não posso mais ficar pensando nisso, eu não posso mais ficar olhando aquilo. Quem está entendendo, diga amém. O versículo 17, 2 Coríntios 6, 17. Pelo que saí do meio deles e... O que está escrito?
Apartai-vos. É você se apartar, é eu me apartar, é nós, voluntariamente. Eu quero me apartar disso. Eu quero me apartar disso. Diz o Senhor, e não toqueis nada. Pô, querido, a gente não pode dar uma de sanção, não. Antes de eu continuar a leitura aqui, a gente não pode dar uma de sanção, não. Depois você lê Juízes a partir do capítulo 13. Sansão é consagrado a Deus desde o nascimento. Foi uma boa notícia que a mãe e o pai dele receberam. A mulher era estéril. O anjo do Senhor vai lá e visita e anuncia, vai conceber. E o Manoá vai lá, não, o anjo tem que falar com ele também. Deus não é Deus de confusão, Deus falou com ele também. Vai conceber. E o menino vai libertar o povo de Israel da mão dos inimigos. Aí nasce lá o Sansão, consagrado desde o ventre. E aí o texto vai dizer que um belo dia ele estava indo no campo, vem um leão contra ele. Ele pega o leão, ele rasga o leão no meio. O Espírito Santo veio sobre ele com uma força descomunal. Ele rasga o leão no meio, joga a carcaça do leão lá no canto. O texto diz que dias depois ele passa naquele mesmo caminho, lá na carniça do leão, abelhas fizeram favo de mel e ele foi na carniça, pegou o favo de mel da carniça, comeu e deu para o pai e para a mãe comer. E não disse para o pai e para a mãe de onde era. A gente não pode voltar e tocar em nada imundo. Como assim, pastor? Deus te libertou da prostituição, não volte para a prostituição. Deus te libertou da cachaça, não volte para a cachaça. Deus te libertou do jogo, da pornografia, do que for, não volte para isso. Não volte a tocar nada imundo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Versículo 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, versículo 1. Em seguida, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda da carne e do espírito, de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor. Note que aqui fala de imundícia da carne e do espírito. A carne é o corpo e a alma junto. O corpo e a alma junto. Nos nossos dias é mais fácil fazer a limpeza do corpo, porque a gente tem água encanada. No tempo bíblico não tinha nada disso, né? O banho era um pouco mais difícil. Nos nossos dias tem água encanada, né? Então, para lavar o corpo, toma um banho. Shampoo, sabonete, e lava bem limpinho, não é? Escova o dente, toma, e nesse calorão, né? Toma banho de manhã, meio-dia, de noite. Enfim, é mais fácil para limpar o corpo. Só que, anote aí, se você tiver uma caneta, 1 Tessalonicenses 5, 23, não é só para limpar o corpo, porque tem gente que só limpa o corpo. Diga para a pessoa que está lá, tem que limpar a alma também, tem que limpar o espírito também, porque tem sujeira que é no corpo. Quando é no corpo, é água e sabão, irmão. Quando é no corpo, é água e sabão para limpar. Mas quando é na alma, Deus comigo, é o sangue do Cordeiro. Quando é no Espírito, é o Espírito Santo, é a água viva do Espírito Santo para fluir e para limpar. Tem sujeira que é no corpo. Já lhe aconteceu de, sei lá, esbarrar, cair um ketchup, um tomate, sei lá, você põe para lavar a roupa. Foi fazer uma faxina, sujou a mão, toma um banho, sei lá. Quando é na alma, Jesus disse que é do coração que procede todo tipo de pecado. Marcos 7, 21. O adultério, a pornografia, o homicídio, o roubo, tudo procede do coração. E o que lava a alma, diga comigo, é o sangue do Cordeiro. Diga comigo, é só o sangue do Cordeiro para lavar nossa alma, para tirar a imundícia do pecado. Agora tem pecado também no Espírito. É só o Espírito Santo para purificar o nosso espírito, porque ele vem habitar no nosso espírito. E ele é o rio de água viva. Ele é o que limpa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5, 23, citei a você, o texto vai dizer que o nosso Deus nos santifique em tudo, em todo o nosso corpo, toda a nossa alma, todo o nosso espírito, e nos conserve irrepreensivelmente em santidade até a vinda dele. Quem está entendendo, diga amém. Diga para a pessoa que está do lado, Deus valoriza a santificação. E se você não se santificar, você não vai ver a Deus não. Você pode estar dentro da igreja, pode ter 50 anos de crente, 100 anos de crente, saber a Bíblia de cor, falar em mistério, rodar, sapatear, e corre no serviço, não vê a Deus. Sem santificação ninguém verá. Ô, querido, com Deus vida dupla não cola. Eu posso enganar você, a Deus ninguém engana. Você pode enganar seu marido, sua mulher, quem está do seu lado, a Deus ninguém engana. Está cheio de crente 007, só é crente na igreja.
É crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Tome cuidado com isso, querido. Tome cuidado. Sem contar pastores, bispos, apóstolos, líderes que não se santifica. Lembre que Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Isso está escrito expressamente, 1 Tessalonicenses 4:7, mas essa é a vontade de Deus para vós, a vossa santificação. Diga para a pessoa que está lá, se você quer ver ao Senhor, se santifique. Se santifique, se consagre, senão você não vai ver o Todo-Poderoso. Ele dá valor à santificação. Outra coisa, a quarta. Qual era a primeira coisa, você lembra? Quem é bom de memória? Diga comigo, palavra. Diga comigo, obediência. Diga comigo, santificação. Quarta coisa, fé. Deus dá valor à fé. Nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que crer que Ele existe, que Ele é galardoador de quem o busca. A palavra nos orienta dizendo que o justo viverá da fé. A palavra diz que nós não podemos andar por vista, mas por fé. O salmista diz: pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens, as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. O próprio Senhor diz a Marta: eu não tinha dito, se você crer, você verá a glória de Deus. E ela obedeceu, ela tirou a pedra. Ela fez o possível e o Todo-Poderoso fez o impossível. O possível era tirar a pedra, o impossível era dizer: Lázaro, sai para fora. E o defunto de 4 dias morto ressuscitou e veio andando. Tira a pedra, acredita. Pastor, mas eu estou doente, o nosso Deus cura. Pastor, eu estou endividado, o nosso Deus provê. Pastor, o casamento está arruinado, o nosso Deus restaura. Pastor, o filho está na droga, o nosso Deus liberta. Pastor, não tem jeito, não tem para você, para Ele tem. E se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Ele tem vida abundante para você, Ele tem paz para você, Ele tem alegria para você, Ele tem libertação para você, Ele tem família abençoada para você, Ele tem tudo, porque Ele é tudo. Se você não crer, você não vai viver nada disso. Eu creio, eu vivo uma vida abençoada. Ô pastor, mas não tem aflição? Tem. Mas aflições não roubam minha paz, não roubam meu coração, porque eu sei quem tem o crédito. A alegria está nele. A minha alegria não está na minha mulher. Eu amo minha esposa, amo de paixão, mas amo em primeiro lugar o Todo-Poderoso. A minha alegria está nele, a minha paz está nele, tudo está nele. Nele, como diz a palavra, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando você vive na dependência de Deus, querido, você não se decepciona mais com os homens. Tem gente que se decepciona com alguém porque coloca expectativa em alguém, não coloca expectativa em ninguém. Coloque em Deus. Coloque em Deus. Porque aí os homens não vão te frustrar. Homens falham, mulheres erram. O nosso Deus não erra, o nosso Deus não falha. O nosso Deus é perfeito. Coloque a expectativa nele. Ele nunca vai falhar com você, ele nunca vai errar com você. Acredite, Deus tem para você uma vida abençoada, mas essa vida está nele. Ele é a própria vida, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso guarda, Ele é o nosso pai, Ele é o nosso amigo, Ele é tudo. Ele é tudo o que nós precisamos. Só não vivemos essa vida se não quisermos, mas naquilo que depende dele, Ele quer. O Espírito Santo está comigo, com você 24 horas, não é só na hora do culto, não. Diga para a pessoa que está ao lado, Ele está com você em todo o tempo, Ele quer falar com você em todo o tempo, Ele quer te orientar, Ele tem vida abundante para você. Creia. Se você não crê, quem vai crer? Essa fé, obviamente, é demonstrada através de atitudes. Falei para você que uma coisa puxava a outra. Então, se nós temos que crer, porque Deus valoriza a fé, Deus também valoriza a fidelidade. Ele é fiel, Ele não pode negar a si mesmo. E do mesmo jeito que Ele é fiel, Ele espera que eu e você também sejamos. Salmo 101, vá lá comigo. Quem está acordado ainda, diga amém. Quem já dormiu, diga amém. Vocês estão espertos, hein? Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Note então, o salmista usa aqui uma metáfora, para dizer que os olhos do Senhor procurarão. Deus está em todo lugar, em todo tempo. Mas ele usa essa metáfora para evidenciar o que está dizendo. Se os olhos do Senhor precisam procurar, é porque são poucos. O sentido do texto é esse.
A maioria, infelizmente, é infiel. A maioria, infelizmente, é ingrato. A maioria, infelizmente, não se volta para Deus. Infelizmente, Deus quer aqueles que são fiéis. Senhor, eu sou fiel a Ti porque eu Te amo. Senhor, eu sou fiel à Tua palavra. O Senhor Jesus deixou claro, Apocalipse 2:10, ser fiel até a primeira luta, a primeira adversidade. Ser fiel até o quê? Diga comigo, até a morte, até o fim. E o Senhor dará a coroa da vida. Nós encontramos, vários períodos de grande aflição. Encontramos o escritor aos Hebreus escrevendo, alertando a igreja, contando exemplo de gente que havia se desviado da fé, que havia se afastado, de gente que uma hora foi iluminada, mas chegou ao ponto da blasfêmia contra o Espírito Santo, ao ponto de um limite que passou, que não tem mais volta, impossível ser renovado para o arrependimento. Depois você lê Hebreus capítulo 6, qual era o pano de fundo da história? O Império Romano perseguindo, matando, crucificando, queimando vivo. O negócio era terrível, um período de perseguição ferrenha. E o Império Romano dizia, negue Jesus ou você vai morrer. E muitos acabavam negando Jesus, para não morrer. Esqueceram-se daquilo que o Senhor havia dito. Quem quiser salvar a própria vida, perdê-la. Mas quem a perder por amor de mim, salvará. Vai achar, vai salvar. O Senhor alerta, seja fiel até a morte, até o fim. Querido, querida, nós já estamos no tempo do fim. Não sabemos o dia que o Senhor virá. Mas fato é, nós temos que discernir o precioso do vil. Ele vai vir buscar a igreja dele. Nós temos que ser essa igreja. Essa igreja não é a denominação. Jesus não fundou a denominação, ele fundou a igreja. E a igreja dele está espalhada pelas denominações. A igreja dele é a que está diante da face dele. A igreja dele é que ama a presença dele, que valoriza a presença dele. A igreja dele discerne. Isso é precioso para Deus, isso vai ser precioso para mim. Isso é vil para Deus, isso vai ser vil para mim também. A igreja dele compreende, foi ele que me chamou, foi ele que me escolheu, não fui eu que escolhi ele. Diga para a pessoa que está do teu lado, foi ele que te escolheu, foi ele que te nomeou, foi ele que te chamou para ser santo, é ele a tua vida, é ele a tua salvação, e ele nos chamou para vivermos com ele, servindo a ele, andando na presença dele, sendo filhos amados, sendo como um arauto, os Jeremias dessa geração, que anunciam a vontade dele, a palavra dele. Isaías 52, versículo 7, vai lá comigo para terminarmos. Se dermos valor ao que dá valor, ao que Deus dá valor, estaremos diante da face dele. Viveremos uma vida abençoada e anunciaremos o que ele manda anunciar. Isaías 52, versículo 7. Quem está acordado ainda, diga amém. Quem já dormiu, diga amém. Glória a Jesus. Isaías 52, 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia, diga comigo as boas novas, diga comigo, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Oh, querido, Deus tem boa notícia para você, Deus tem paz para você, Deus tem bem para você, Deus tem salvação para você. Ele é o teu rei e ele quer você vivendo tudo isso, ele quer você anunciando isso lá na tua casa, lá no teu trabalho, onde você estiver. Ele quer fazer de você um arauto do reino para proclamar a palavra dele, a vontade dele. Ele nos tirou das trevas, ele nos trouxe a luz para anunciarmos as virtudes dele. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, porque quando discernimos o precioso do vil, ele nos traz perto dele, diante da face dele. Quando discernimos o precioso do vil, nós somos como o povo dele, vivemos a vontade dele, não falta a presença dele, não falta a ajuda dele, não falta a bênção dele, e vivemos e anunciamos. Agora depende de nós querermos. Deus dá a cada um segundo as suas obras. A vida é sua. A vida é sua. E aí você escolhe que tipo de vida você vai viver. Eu não quero ser uma igreja sem azeite. Eu não quero ser esse tipo de igreja sem azeite. É igreja, não é? É virgem, tem lâmpada, só não tem azeite. Eu não quero ser virgem louca. Eu não quero ser um Esaú, não, longe de mim. Eu quero ser como Israel, Israel de Deus, igreja do Senhor, que está com ele. Tem luta, mas o Senhor está junto, lutando junto.
E as lutas viram vitórias. Tem aflições? Sim, tem aflições, mas Ele está conosco na hora que o rio enche, na hora que o fogo chega. Ele nos renova, Ele nos fortalece, Ele nos abençoa. Na hora que o negócio aperta, Ele é o nosso socorro constante. Aí vivemos coisas boas porque Ele é a nossa boa notícia. Aí vivemos a paz porque Ele é o príncipe da paz. Aí vivemos o bem porque Ele é o maior interessado em nosso bem. Jeremias 29, os pensamentos dele a nosso respeito são de bem, são de paz, para dar o fim que desejamos. É Ele o nosso Salvador, Ele tem que ser o nosso Rei. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele tem que ser o Rei da nossa vida, o Rei da nossa casa, o Rei do nosso trabalho. E aí quando entendemos e fazemos a nossa parte, se tu voltares, temos que nos voltar para Ele. Então te trarei e estarás diante da minha face. Diga comigo, eu quero estar diante da tua face, Senhor. Diga comigo, me dê, meu Deus, discernimento, todos os dias, todos os instantes, para separar o precioso do vil. Eu quero ser como a tua boca, meu Deus. Querido, querida, nós temos que separar a cada dia o precioso do vil. Nós temos que valorizar a presença do Senhor. Nós temos que valorizar a presença dEle. A palavra deixa claro que se nós estivermos com Deus, Ele estará conosco. Se nós o deixarmos, Ele nos deixará. Tome cuidado para não ser só um frequentador de igreja. Deus tem uma vida abençoada para você e para a sua casa. Enquanto estivermos aqui, vida vitoriosa. E depois uma eternidade inteira com Ele. Nosso coração não pode só estar nas coisas dessa vida. Essa vida é momentânea, passageira. Quando estivermos aqui, vida vitoriosa, vida abençoada. Mas nós temos que estar de olho na eternidade. O Rei está voltando. Nós temos que estar preparados para isso. Porque quando Ele vier, não vai dar tempo de dizer, espera aí, Senhor, amanhã, depois. Não, é agora, é já. É no estalar de Deus, é num piscar de olhos. Nós temos que nos preparar a cada dia. Amém? E eu pergunto, quantos querem a cada dia separar o precioso do vil? Discernir o santo do profano, o puro do impuro. Pastor, é comigo. Você quer o Espírito Santo te enchendo, te renovando, te dando esse discernimento.